Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre planejamento financeiro para casal. Muita gente tem dificuldade para lidar com esse assunto de finanças em casal, tem dúvidas sobre como fazer as coisas, como dividir despesas, como fazer objetivos em conjunto. Então esse vídeo ele é feito especialmente para casais inteligentes que querem ter uma educação financeira de qualidade e melhorar tanto o relacionamento com o dinheiro quanto o relacionamento entre si. Eu vou explicar aqui por que muita gente tem tanta dificuldade com esse assunto e vou passar também umas medidas para ajudar a resolver. Aqui você vai encontrar conteúdo com um conhecimento bem prático dos atendimentos que eu faço. Eu sou consultor, planejador financeiro e consultor de investimentos. Eu trabalho com muitos casais, a maioria dos meus clientes são casais. Então eu trago muito conhecimento prático e também teórico, porque eu sou um estudioso do ramo. Eu adoro estudar assuntos sobre finanças comportamentais, finanças em casal, tenho as certificações de planejamento financeiro do mercado, então eu vou trazer um conhecimento que alia o teórico com o prático para você colocar em prática e ter bons resultados na sua vida. Então, te peço, inscreva-se nesse canal, deixa o seu like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Então, pessoal, por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque todos os dias eu converso com pessoas, casais, que estão tendo algum tipo de dificuldade com as finanças em família. Pessoas que estão sentindo uma forte sensação de desunião na vida financeira, que estão tendo muitos desentendimentos, sabe? Que tem uma dificuldade extrema de falar sobre o assunto sem gerar uma briga grande, sem gerar um problema para os dois, e isso acaba gerando, toda vez que tentam fazer isso, gerando um desentendimento, né? E estão insatisfeitos com as formas que pensaram nas divisões. Por exemplo, algum pensa que a divisão que é feita é injusta, que pressiona muito um dos lados, e frequentemente pessoas que chegam com o seguinte relato e sensação de que o casamento mais parece um negócio, que parece que mora com um companheiro de república que divide a casa e divide as contas, né? Essa é uma sensação muito forte, são sentimentos negativos e comuns entre casais que estão apresentando problemas, dificuldades para fazer um planejamento conjunto. O grande ponto é que varrer esse problema para debaixo do pano e achar que o tempo vai resolver é um grande erro. O tempo não vai resolver isso sozinho. E deixar esse assunto para depois, escondido, não falar sobre ele, né? Em muitos casos o dinheiro é um assunto proibido. Então não falar sobre isso, não tentar resolver, é algo que vai gerar mais desentendimento, é algo que vai criar atrito, mal-estar e eventualmente pode levar até a separação. As estatísticas dizem que a maioria dos divórcios hoje, eles têm alguma relação com problemas financeiros. E problema, gente, a gente tem que corrigir, a gente tem que resolver, antes de tudo, com conversa. Então deixar isso debaixo do pano e fingir que não existe, só vai piorar as coisas. Claro que para a gente começar a resolver um problema, primeiro a gente tem que entender de onde ele vem. Então, por que esses atritos acontecem? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em tratar o assunto de finanças em família, em casal? Um ponto que eu percebo que tem muita relação, né, muita relação de causa e efeito com isso aí, é a questão da criação. Se você olhar para trás, muitas pessoas não tiveram um exemplo dentro de casa de como fazer uma gestão financeira, gestão da vida financeira em casal. Eu falo por mim mesmo, né? Meus pais, eles faziam a gestão do dinheiro deles de uma forma totalmente separada. Meu pai tinha a vida financeira dele, ele que era um cara muito organizado, na verdade meu pai chegava a ser pão duro, e a minha mãe já era o oposto, ela era extremamente desorganizada e endividada. O que aconteceu? Eles separaram totalmente o dinheiro, cada um tinha o seu e tem até hoje. Meus pais são assim.
Então eu nunca aprendi em casa como fazer isso. E o grande ponto é, aquilo que você aprende, a forma de lidar com o dinheiro que você aprende na sua infância e adolescência, ela vai te acompanhar por muitos e muitos anos. Se você nunca acordar, despertar e ver que você está repetindo o comportamento de outras pessoas, talvez você passe a vida toda achando que aquele jeito de fazer era o certo. Só que não era, você está só repetindo uma coisa. Então, quando eu casei, a minha esposa tinha a mesma história. Os pais delas também não faziam gestão conjunta das finanças. Então ela também não aprendeu. Então adivinha o que aconteceu quando a gente veio morar junto? Duas pessoas que não sabiam fazer gestão financeira em casal. Exatamente, a gente teve muita dificuldade. Então tem muitas pessoas que têm um histórico parecido com esse. Então não sabe como fazer essa gestão. E aí, quando vai fazer, tenta algumas coisas e acabam tentando por caminhos que são ruins. Como, posso dar um exemplo de divisões. A gente vai dividir aqui meio a meio, ou a gente divide proporcional, enfim, tenta fazer divisões, e essas divisões às vezes pesam muito para um lado mais do que o outro, às vezes as rendas são diferentes, as necessidades são diferentes. Acaba pesando muito para uma pessoa, fazendo com que você tenha uma pessoa rica e uma pessoa pobre dentro de um relacionamento. Outras acabam nem tentando nada, né? Tem totalmente separado, cada um com a sua vida financeira e nunca procuram fazer nenhum tipo, nem de divisão, nem de trabalho conjunto. E isso, né, o fato de pessoas não conseguirem fazer uma gestão conjunta, ou seja, cada um está olhando para o seu dinheiro, cada um está olhando só para si, faz com que o casal também tenha dificuldade de criar objetivos comuns. Então fica cada um olhando para o seu, cada um com seus objetivos individuais, cada um remando para um lado na relação, porque não busca um consenso, né? A pessoa já tem dificuldade em falar no assunto de finanças, imagina para falar em consenso sobre o objetivo que envolve finanças junto. Acaba que está cada um remando para um lado, ficando cada vez mais distante no relacionamento. Para você ter noção do quanto que isso é importante, certa vez eu atendi um casal, e esse casal tinha uma ótima renda mesmo. Assim, os dois são médicos, tem um faturamento muito legal e ainda assim eles não conseguiam guardar dinheiro. O dinheiro simplesmente sumia. A gente foi trabalhando junto, foi investigar, foi entender o que estava acontecendo e foi quando a gente conversou sobre os objetivos que a gente entendeu onde estava o grande problema. Eles primeiro criaram um orçamento familiar, né? Eu ajudei eles a ter uma visão do que eram as despesas em família. Isso ajudou, mas o grande ponto estava no objetivo. Eles tinham até objetivos parecidos, mas a ordem de prioridade era diferente. Então, digamos que os dois tinham os mesmos objetivos, que era aposentadoria e faculdade das filhas. Os dois tinham os mesmos objetivos. Só que para um, o primeiro objetivo, a aposentadoria era prioridade e a faculdade era o segundo lugar. Já para o outro, a faculdade que era o primeiro lugar e a aposentadoria segundo plano. Então, eles não tinham um consenso sobre o que era prioridade. E olha só como é o comportamento humano. Até de forma inconsciente, eles escondiam dinheiro um do outro. Eles pensavam assim, olha, já que não vai ser feito o que eu quero, eu também não vou colocar o meu dinheiro aí. Eu vou gastar. Eu vou fazer o que eu bem entender. E aí eles simplesmente não tinham dinheiro no final do mês para colocar nos objetivos. Então, quando a gente resolveu isso, gente, que a gente fez um simples ajuste, claro que a gente precisou conversar bastante para chegar nesse ponto, a gente conseguiu mudar tudo. Eles criaram um consenso, criaram objetivos em comum, com a mesma ordem de prioridade, começaram a trabalhar juntos e começaram a guardar mais de 20% da renda deles todos os meses. Mas claro, isso não se constrói só com um remédio ou de forma mágica, isso é um trabalho. E para
ajudar vocês a fazer isso, né, a fazer essa harmonização das finanças em casal para que vocês façam um bom planejamento juntos, eu vou passar para vocês agora umas dicas, tá? 3 dicas, 4 dicas aí, 4 ações, não gosto nem de chamar de dicas, 4 ações para vocês implementarem para melhorar a vida financeira em casal, tá? Mas antes eu te peço, se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Comenta também se você discorda de alguma coisa ou até se você quer ver um vídeo sobre um outro assunto, deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos lá. O primeiro deles que eu anotei aqui é o ponto de que você precisa entender que talvez o que você está fazendo hoje é uma coisa que você aprendeu lá atrás e que não tem nada de bom. Não é porque a gente aprendeu com os nossos pais ou com as nossas figuras referência que a coisa é boa, tá? Os nossos pais, nossas figuras referência também tinham comportamentos ruins. Muitas vezes eles herdaram das referências deles. Então a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo. E que muitas vezes, se a gente está apresentando esse tipo de comportamento, o que a gente precisa é reaprender, esquecer tudo que eu tinha aprendido lá atrás, apagar e substituir por formas melhores de se fazer. E que formas são essas? Uma vez que você reconhece que existe um problema, você está pronto para conhecer a solução. Se você acha que não existe problema, não adianta eu te falar nada aqui. Então o primeiro passo é esse. Uma vez que você já entendeu que você precisa aprender a fazer diferente, que o que você está repetindo talvez não é bom, aqui vão alguns passos, ações práticas para você fazer essa melhoria. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, orçamento familiar. Você precisa ser capaz de enxergar não as despesas que são do fulano e as despesas que são do ciclano. Vocês precisam ser capazes de enxergar as despesas da família. Não é quanto eu gasto com restaurante, quanto eu gasto com presentes, quanto eu gasto com roupas e acessórios, por exemplo. Não, quanto nós, como família, como unidade familiar hoje, estamos gastando com delivery, por exemplo. Quanto nós, unidade familiar, estamos gastando com lazer. Ter essa visão global, tanto de entradas, quanto a gente fatura, quanto a gente tem de renda juntos, olha o nosso potencial de renda juntos, quanto as despesas, quanto a gente gasta num total. Ah, mas esse aqui é o fulano que gastou. É a família. Você tem que ter essa visão, você tem que ser capaz de enxergar quanto que a família gasta com cada categoria. Isso se faz através da construção de um orçamento. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer um orçamento para te dar essa visão. Então dá uma olhada lá que vai te ajudar com certeza. Um outro ponto são os objetivos em conjunto. Ah, você precisa ter objetivos em conjunto. Por quê? Veja, cada pessoa tem as suas vontades, certo? Então cada pessoa vai ter uma lista de objetivos. Só que se esses objetivos não se conversarem, a gente vai ter essa questão de cada um remando para um lado. E é muito importante nas finanças em casal que seja construído um consenso sobre qual é a lista de objetivos da família. Para construir uma lista de objetivos da família, os dois lados vão ter que ceder de alguma forma. Então vai ter coisa que talvez você não concorde, vai ter coisa que talvez seu cônjuge não concorde, mas conversando e expondo qual que é a importância disso para cada um, vocês têm que ser capazes de criar uma lista única, com muita conversa, porque com uma visão unificada, ou seja, nós juntos queremos chegar lá, naquele lugar, naqueles objetivos, aí você vai ter duas pessoas remando para o mesmo lado, duas pessoas cuidando de um patrimônio, de uma renda, de um orçamento, para que esses objetivos sejam alcançados. E quando a gente tem duas pessoas juntas fazendo algo, o resultado é melhor do que uma sozinha. Pode acreditar, nas finanças isso é verdade, só precisa de alinhamento.
Então, os objetivos em conjunto, eles são um ponto de união, uma razão pelo qual fazer sobrar dinheiro e uma certeza de que para onde vai esse dinheiro que sobrar. Tá? Essa é uma forma muito útil de ajudar a unir o orçamento, porque assim, ó, já que todo o dinheiro que vai sobrar vai para os mesmos objetivos, que são objetivos em comum, não faz muito sentido ficar fazendo divisão e acerto de contas, porque o dinheiro que sobra é dos dois, entende? Aí começa a união do orçamento familiar, que é muito importante. Por último, pessoal, um ritual de conversa. Esse não é um tópico que você deve falar nele apenas uma vez por ano, ou não falar sobre ele, né, como é o que mais acontece, dinheiro é um tabu. Vocês precisam ter um ritual, e eu diria aí que pelo menos mensal, de conversar sobre o andamento dos objetivos de vocês e o orçamento de vocês. Quanto mais vocês falarem no assunto, melhores vocês vão ficar nisso. E aí, aquele assunto que antes gerava muito atrito vai passar a ser uma coisa mais tranquila e mais prazerosa. Vocês vão ficando melhores nisso. Os dois vão estar na mesma página quanto as finanças da família. E logo esse assunto vai ser um assunto harmonizado, porque vocês vão aprender a falar sobre isso, se expressar e também a respeitar uns aos outros. É sério, pessoal, mais de 70% dos meus clientes são casais. Então, o que eu estou falando com você é algo que eu já testei, eu já refinei, eu já vi resultado. Esses resultados você pode até encontrar lá na minha página do Instagram, por exemplo, tem vários lá na seção de destaques. São muitos casais que conseguiram realmente transformar a qualidade de vida e a qualidade do relacionamento, muitas vezes evitando até separação. Já tive casal que chegou falando, eu vou separar. E a gente conseguiu reverter isso simplesmente resolvendo a vida financeira e harmonizando as finanças em casal. Isso é muito importante. Não deixa isso para depois. Se esse é um assunto que está te incomodando, que está dificultando a sua vida, é bom encarar ele o quanto antes para que o problema não cresça, tá? Senão o problema só vai crescendo. E aí pode chegar um momento que vai ser tarde demais. Coloca essas dicas em prática e depois me conta aqui o resultado, se você tentou alguma coisa, se deu certo. E não se esqueça, se você sente que precisa de ajuda para colocar isso em prática, aqui na descrição vai ter um link onde você pode fazer um cadastro no formulário para falar comigo e a gente entender sua situação e eu te passar um diagnóstico. E se o seu caso for um caso que eu consigo ajudar a resolver, eu também te explico como funciona o meu trabalho para você, né, no seu caso, visto que isso é personalizado, e todos os detalhes que você precisa saber. Até o próximo vídeo, pessoal!